Oi, turma. Eu sou o professor Souto. Estamos na aula 55. Turma. Nossa. Não dá para voltar, né? Estamos na aula 55. Determinantes. Uma parte introdutória. Tá? Agora, no determinante, eu vou representar dessa forma, com duas barras assim, tá? Lembremos-nos que na parte de matrizes tem uma dobradinha aqui nessas extremidades. Tá? Na parte de determinantes, vamos chamar de D, eu tenho aqui o elemento A11, por exemplo, uma matriz montando uma tabela quadrada. Então, a partir de uma matriz quadrada, agora eu tinha lá a matriz quadrada, vou calcular o determinante. Você vai entender para quê. Então, ó, A, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, o A12. Segunda linha, primeira coluna, o A21. Ó, segunda linha, primeira coluna. E o A22, que é da segunda linha, segunda coluna. Para que serve isso? De onde vem? Bom, nós temos aqui a diagonal principal. Diagonal principal. Diagonal principal. E aqui a diagonal secundária. Diagonal secundária. Diagonal secundária. Né? Turma, antes de mais nada, como é que eu calculo o determinante aqui? Eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Produto dos elementos da diagonal principal. Aqui é um determinante 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Vou fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então eu vou fazer A11 vezes o A22, tá? Menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é A12 e A21. Certo? Aí você vai ter um resultado. Por exemplo, vou colocar lá um valor numérico e vai ter um resultado. Vamos colocar aqui um valor numérico. O valor numérico é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um sistema. Um sistema de duas equações, né? Nós vamos entrar em detalhes aqui, mais profundamente, em sistemas lineares. Mas só para você ter uma noção. Vamos supor que eu tenha uma fazenda, tá? E nessa fazenda eu tenha uma quantidade de galinhas, que eu vou chamar de X. Então aqui, quantidade de galinhas eu chamo de X. E quantidade de cavalos eu vou chamar de Y. Quantidade de cavalos, vamos chamar aqui, estou colocando C e G para você lembrar. Tá? Então, aqui está dando 200 animais. Tá? Então, essa equação aqui, ela tem um coeficiente do x, que é o 1, e o coeficiente do y, que é o 1. Então, nesse nosso caso, para resolver o sistema, eu já teria como A1 o elemento 1 e o A12 como elemento 1. A gente vai ver. Isso aqui é só uma pincelada para você ver para que serve essa parte de determinantes. Aí aqui na segunda equação, então repito, na primeira equação nós temos o quê? Quantidade de animais, tá? Galinhas mais cavalos. Aí eu vou fazer uma equação com quantidades de patas, né? Quantidade de patas. Então eu faço, por exemplo, cada galinha tem duas patas. Então se eu fizer 2 vezes a quantidade de galinhas, eu vou ter a quantidade de patas de galinha, né? Mas se eu fizer 4 vezes a quantidade de patas de cavalo, eu vou ter 4 vezes a quantidade de cavalos, eu vou ter a quantidade de patas de cavalo. Muito bem. Veja bem, aqui nós teríamos, no meu modelo, pensando aqui um valor numérico interessante, nós teríamos aqui um resultado, né? Vamos supor que eu tenha 100
100 galinhas e 100 cavalos, né? Então, aqui eu teria 2 vezes 100, 200. Como eu tenho 100 cavalos, 400. Então, nós teríamos aqui 600 patas, né? Sabendo já um resultado. Como é que eu montaria esse determinante? Para resolver essa situação, que aí a pergunta do problema seria assim, quantas galinhas e quantos cavalos nós temos? Que aí é a pergunta do problema, que eu quero achar o valor de xy. Uma das passagens para a gente calcular isso é achando o determinante. Então, o que eu faço? Vou montar aqui um determinante com esses coeficientes, tá? Então, vamos ver? O coeficiente aqui é 1, 2 e 4, né? Então, eu tenho aqui um determinante 1, 2 e 4. Então, veja bem, turma, isso daqui é uma das passagens para a gente resolver o sistema, tá? Só estou mostrando a aplicação de determinantes. Como é que eu faço a conta aqui para saber o valor? Então, agora eu vou calcular o determinante. Eu faço produto dos elementos da diagonal principal, 4 vezes 1, 4. Então, ó, 4, vamos até pôr na ordem. Que aqui, ó, é 4 vezes 1 da diagonal principal. Vamos chamar aqui de DP, diagonal principal. Então, o A1, que é 1, vezes o A2, 2. Tá vendo? Mas, para facilitar, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, fica 1 vezes 4. Menos, agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. 1 vezes 2, 1 vezes 2. Né? Claro, não vai precisar ficar memorizando isso aqui, né? Isso daqui é uma loucura, né? Ah, eu decorei que é A1 vezes A2, 2. Não, faz assim, ó. Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui na conta daria 4 menos 2. Então, nós temos uma ferramenta, um resultado, que é o cálculo do determinante, que eu vou utilizar para resolver esse determinante, resolver esse sistema, certo? E agora, só uma pincelada nisso para você entender, puxa vida, né? Por que eu tenho que fazer essa conta, de onde vem isso, né? Então, na resolução de sistemas, veremos mais para frente. Agora eu vou calcular o determinante de uma matriz 3×3. Pra vocês verem como é que faz. Turma, no cálculo do determinante agora, eu tenho aqui 3 linhas e 3 colunas. O determinante você calcula se ele for quadrado. Então, eu pego uma matriz quadrada, monto essa tabela, agora eu vou calcular o determinante para resolver aquele sisteminha que eu mostrei para vocês. No sisteminha, nessa situação, nós teríamos 3 variáveis. Então, no meu exemplo inicial, eu não tinha lá galinha e cavalo. Aqui, no caso, teria que ter, por exemplo, galinha, cavalo e porco, tá? E aí, nós teríamos um sistema com 3 linhas de 3 equações, né? Um sistema com 3 equações. A regra de Sarros, ela é bem simples para o cálculo do determinante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as 2 primeiras colunas. Então, a primeira coluna é 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, né? A segunda coluna é 3, 1, 0. Tá certo? Aí você vê o seguinte comigo, ó, vem aqui. Você vai pensar o seguinte, nessa direção, que é a direção da diagonal principal dessa tabela que eu tenho. Então, eu vou pegar nessa direção, eu até vou puxar um pouquinho para cá, o 1 para ficar bem alinhado. Ó. O 1 é aqui, tá? Olha só. Então, nesta direção eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso aqui, tá? Pronto. Vou fazer as multiplicações, vou fazer a multiplicação dos elementos dessas 3 diagonais. Então, vamos lá. 3 vezes 1 vezes 1, 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Né? 2 vezes 2 vezes 0, 0. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, e vou somar. Então, fica 3 mais 6 mais 0. Então, a gente vai somar. Eu utilizo esse esquema que eu acredito ser mais fácil para você memorizar, tá? Agora, nós vamos pegar na direção da diagonal secundária. Ó, vou pegar aqui, ó. Tá vendo a diagonal secundária? Ó, repare bem, ó.
E eu vou multiplicar esse aqui agora, ó, nessa direção. 2, 1, 0 e aqui. E aqui 3, 2, 3. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar e vou somar. Então vamos lá. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 1 vezes 2 vezes 0, 0. E 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18, né? Tá? Eu vou pegar isso daqui e colocar aqui, ó. Então, repare bem. 2 mais 0 mais 18. Tá? Muito bem. Turma, ó, então mais uma vez, vamos repetindo aqui. Antes de colocar o sinal de menos aqui, que aqui vai um sinal de menos, repare aqui, ó. Sinal de menos. Então vamos entender o seguinte. Esses elementos, eles pertencem à diagonal principal. Esses daqui é a diagonal secundária. Então você vai pensar assim, ó, principal menos a secundária, tá? Principal menos a secundária. Olha lá, menos. Vamos fazer a conta? Então, vai ficar 9 menos 18 mais 2, 20, né? 9 menos 20. Então, este determinante está dando menos 11. Pronto. E aqui é uma parte da resolução de um sistema chamado sistema linear. É para isso que serve o cálculo do determinante. Existe a regra de Laplace também, mas agora eu não vejo tanto problema. E que para o aluno a regra de Sarros é a mais simples, né? Você, então, repetindo aqui, eu repeti as duas primeiras colunas e fiz esse produto que você viu, tá bom? Vamos apagar a luz agora. Turma, então nós temos agora a área de um triângulo e logo em seguida o alinhamento dos pontos como eu havia prometido, utilizando a ferramenta determinantes. Essa é um pouquinho trabalhosa a demonstração da área do triângulo usando determinantes. Eu digo trabalhoso, mas não é difícil. Mas também é o que eu repito, não há necessidade alguma de eu fazer isso daqui para você, porque ficaria muito pesado e não tem, né? Não teria, assim, uma preocupação. E se eu não fizer isso, o cara vai... Não, não cai. Então não precisa se preocupar, fique tranquilo. Aqui eu vou chamar de ponto B, aqui o ponto A e aqui um ponto C. Tá? Então nós temos aqui as abscissas dos pontos e eu vou construir aqui um triângulo. Vou até diminuir um pouquinho isso aqui, que é para... Então vamos construir aqui, turma, um triângulo. Tá? Mais uma vez. Tá vendo? Como a gente tem que planejar as coisas, né, antes de desenhar. Então esse daqui é o ponto C, né? E aí eu vou ligar isso aqui. Então vamos lá. Ó, formou aqui um triângulo. Tá? Formaremos aqui um triângulo. Ó. Pronto. Beleza. Temos aqui um triângulo ABC. Tá legal. Ó, do ponto A, esta é a abscissa XA. Do ponto C, esta é a abscissa que eu vou chamar de XC. Tá? E do ponto B, esta é a abscissa que eu vou chamar de X de B. Aqui, a ordenada do A. A ordenada do A é Y de A. A ordenada do C, YC. E a ordenada do B, faltou puxar aqui, a ordenada do B eu vou chamar de YB simplesmente, tá? Então aqui nós temos aqui o ponto C e aqui a ordenada do B,
que é o YB, beleza? Até aí, então, vou aproveitar aqui, ó, Y de B. Tá. Vamos montar um determinante. Só que para você gravar isso daqui, você vai fazer o seguinte. A área do triângulo eu vou chamar de A. Então, a área do triângulo eu vou chamar de A, tá bom? A área do triângulo, o que você lembra lá do ensino fundamental? Não é base vezes altura sobre 2? Então você lembra que vai ter que multiplicar por meio, porque é base vezes altura sobre 2. Você vai dividir por 2. E o conceito de base vezes altura é o seguinte. Você vai montar aqui um determinante 3 por 3. Ó. E aqui você vai colocar x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, e aqui simplesmente completar com o número 1. Tá? É daí que vem, isso tudo vem da álgebra. Você tem um sistema linear, nós vamos resolver um sistema linear, e a partir desse sistema linear chegamos nessa formulinha. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os valores, então vamos colocar aqui, ó, xa igual a 1, x de C igual a 2 e x de B igual a 8, tá? Por exemplo, que são as abscissas dos pontos formando um triângulo. O y de A eu vou colocar 1, o y de C eu vou colocar 2 e o y de B eu vou colocar 3, tá? Vamos agora fazer a conta. Então eu vou substituir aqui, isso daqui, eu vou dar um tempinho só para a gente apagar, vou substituir os valores e nós vamos calcular a área deste triângulo aí. Turma, então nessa coluna eu tenho o x de A, que é 1, o x de B, que é 8, e o x de C, que é 2. Então, só prestar atenção para não trocar a ordem, né? O y de A, y de B, y de C. Então vamos lá, y de A, eu vejo 1. Y de B, 3. E y de C, 2. Tá? Confere? Y de A, 1, y de B, 3 e y de C, 2. Muito bem. Regra de Sarros, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o determinante aqui. Então, eu vou repetir. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Vou pegar aqui o elemento ou os elementos da diagonal principal. E nessa direção eu repito para cá, ó, a mesma direção da diagonal principal 3 vezes. Então, 3 vezes 1 vezes 1, 3. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 8 vezes 2, 2 vezes 8, 16, vezes 1, 16. Tá? Vamos somar isso daqui. 16 mais 5, 21. Confere? 16 mais 5, 21. Vamos agora para a outra direção. Então eu vou pegar aqui no rosinha. No rosinha eu faço diagonal secundária. Então, nesta direção agora aqui. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, né? 1 vezes 1 vezes 2, 2. 1 vezes 8 vezes 1, 8. Vamos somar isso aqui? Vamos somar, como eu fiz aqui. Eu vou somar 10 mais 6, 16. O que a gente vai fazer? Essa direção da diagonal principal menos da diagonal secundária. Então, é 21 menos 16. Eu vou fazer 21 menos 16, tá? Não esqueça aqui que eu vou precisar multiplicar por meio, isto é, dividir por 2. Então eu faço 21 menos 16, eu vou fazer, deixa eu colocar o 16 para cá, para eu poder escrever o meio aqui. Isso aqui deu 16, né? Tá. Então nós vamos multiplicar por meio, então aqui fica vezes meio, né? 21, turma, menos 16, quanto que dá? 21 menos 16.
dá 5, né? Não é? 21 menos 16. Então, 5 dividido por 2 é a área deste triângulo. Então, a área desse triângulo é 5 meios. Se nós tivéssemos aí a área, as medidas no comprimento metro, na unidade metro, nós teríamos 5 sobre 2, que é 2,5 metros quadrados. Então, a resposta seria 2,5 unidades de área. Tá? 2,5 unidades de área. Turma, então veja bem, ó, condição de alinhamento dos pontos. Condição de alinhamento dos pontos. O que você vai pensar? Veja aqui essa figura, turma. Se esses 3 pontos estiverem alinhados, o A, B e o C, você concorda que eu puxaria esse C para cá e a área do triângulo ficaria igual a 0? Então é só isso. Se esses pontos estiverem alinhados, no momento que você fizer a conta, né, lembra qual era o resultado que havia dado? Não tinha dado 5 para esse determinante? Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o seguinte. Se aqui tinha dado 5, é porque os pontos não estavam alinhados. Eu conseguia criar um triângulo. Então, se tivermos o alinhamento dos pontos, né? Então você memorizou isso daqui para cálculo da área do triângulo. Aí o que você vai fazer? Você não vai passar esse 2 multiplicando 0, que vai dar 0? Então você vai tirar isso aqui, vai eliminar isso aqui somente, e vai pensar que esse determinante tem que dar 0. Se ele der 0 é porque eles estão alinhados. E, olhando aqui, você entende que se eles estiverem alinhados, eu não vou conseguir jamais formar um triângulo. Então, apagando aqui, nesse alinhamento, ó, nós temos o quê? Uma área igual a 0, né? Que eu puxei o vértice do triângulo para cá. Olha lá, teríamos um triângulo de área igual a 0, tá certo? Aí, claro, nesse caso aqui, você tem que esses 3 pontos. Como daria diferente de 0, nós sabemos no modelo anterior que eu tinha uma área, eu tinha um triângulo, então os pontos não estavam alinhados, tá? Os pontos não estavam alinhados. Então, na condição de alinhamento, você vai pegar a mesma fórmula, só que vai igualar o determinante é 0. Chambala, chambala e. Fim da aula 55.